Braslight apresenta Clarearcast, luz sobre o seu futuro. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Antônio, da área de comunicação, e esse é mais um episódio do Clarearcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre política de investimentos. E o nosso entrevistado será o Guilherme, gerente da área de investimentos. Olá, Marquinho. Olá, pessoal. Mais uma vez, né? E muito animado porque é um tema que é meu queridinho, né? Um tema que faz parte do meu dia a dia. Vamos falar disso, então, com a maior boa vontade possível. Então, para começar, eu já queria entender mais ou menos como é que funciona a política de investimento, o que é uma política de investimento na prática. Beleza, Marquinho. Vamos dar um passo atrás para poder dizer quem somos, o que fazemos para chegar na política de investimento. A gente tem que lembrar lá, né, o que as entidades têm que observar, né, como elas devem ser, como devem agir, né. Primeiro que a gente tem que ter os princípios, né, os nossos princípios de segurança, trazer rentabilidade, liquidez, né, e adequação às nossas obrigações, sempre com boa fé, diligência, lealdade e também, né, respaldado ali, né, e orientado por altos padrões éticos, né, e práticas que a gente tem que garantir isso tudo. E a política de investimento não é nada mais, nada menos do que um documento, né, ali físico e uma série de normas que vai refletir isso, orientando a forma que os investimentos dos planos devem ser feitos. E tudo isso, pessoal, ele é visto, né, na Resolução 4994, que rege todos os planos administrados, né, pelas entidades fechadas de previdência complementar, né, que a Braslight é uma delas. Então deixa eu ver se eu entendi, Guilherme. Então, cada plano de benefícios tem a sua política de investimentos. Sim, tem que ter. Por quê? Porque cada plano tem características diferentes, né? E cada política vai ter ali a sua meta de rentabilidade, que não são iguais para todos os planos, vai ter ali uma rentabilidade auferida, né, nos exercícios anteriores, também que não foram iguais, não tem como ser iguais por conta da alocação que é diferente, e objetivos, né, diretrizes para cada plano. Então, por isso que a gente tem que fazer uma política para cada plano, incluindo o PGA, que a gente já falou no último podcast. Você consegue dizer para a gente quais são as principais características que diferenciam a política do plano AB, do C e do D? Consigo sim, Marquinhos. De maneira geral, as políticas têm uma estrutura bem parecida e por vezes iguais, tá? O que vai mudar de fato é a particularidade de cada plano. A ver, por exemplo, a meta atuarial do plano AB é diferente do plano C e também diferente do plano D. Então, cada uma ali vai ter a sua meta definida. E por ter perfis diferentes, como a gente já falou também em outro momento, pelo plano AB ser um plano mais maduro e o plano D ser um plano que as pessoas estão em fase de acumulação de reserva, a gente também reflete isso na forma de alocação dos ativos. Ou seja, o plano AB paga mais benefício, então tem que ser um plano mais líquido, e o plano D ainda está em fase de acumulação, então a gente pode colocar um percentual maior em outros tipos de segmento. Então, por isso que as políticas não são iguais, elas refletem as necessidades de cada plano. Ficou bem mais claro isso daqui para mim. Mas e a questão da periodicidade, né? Como é que a gente avalia, a gente revisita essa política de investimentos? Ela é anual, ela é a cada 2 anos, a cada 3 anos? Ou vocês atualizam conforme a necessidade de mudança do mercado, do cenário do mercado? Como é que funciona isso? Beleza, vamos fazer aqui uma cronologia, né? Primeiro, a política é desenvolvida, né, pela área de investimentos, né, com a anuência ali da diretoria, da fundação, e levada ao Conselho Deliberativo. O Conselho aprova a política, é o Conselho que é a instância máxima que vai autorizar que aquela política seja colocada em prática, tá? Tudo isso é feito anualmente. Porém, a política de investimento, ela tem um horizonte de 5 anos. Então, a gente vai fazer uma política agora, próxima política, né, que já foi aprovada, entre o horizonte de 2023 a 2027, contando com o ano de 2023, mas nada impede, você até colocou isso na sua pergunta, que ela possa ser revisitada em algum momento, mas ela tem que passar por todo esse rito de novo, né? Ser apreciada pelo Conselho Deliberativo, atualizada, e a gente sobe isso no nosso site, nos órgãos reguladores. E, depois de aprovada, essa política assinada pelos conselheiros, ela vai para a Previc. Então, a Previc tem ciência do que a gente autorizou como política de investimento. Perfeito, Guilherme. Mas eu ainda queria explorar um pouquinho com você quais são os principais destaques que poderia indicar para o participante acessar, dar uma olhada dentro da política de investimento, que ele
consiga começar a se familiarizar com esse tipo de documento? Então, Marquinhos, a política, ao meu ver, não é um documento muito extenso, né? Eu acho que o participante ele poderia gastar ali, né, meia horinha no máximo e conseguir ler tudo, né, com bastante calma, porque tem em torno de 24 páginas, mais ou menos. E é um documento bem importante para quem está ali atenado ali aos seus investimentos, né, à sua previdência. Mas aqueles que estão com mais pressa, né, queiram fazer uma leitura mais dinâmica, o que é importante ver na política? Primeiro, você vai ver lá ali a sua meta atuarial, né, ou seja, o que o plano está buscando de rentabilidade. Depois, interessante ver também a alocação, né? O que rege ali de alocação? Quanto que ele pode comprar de cada tipo de segmento? Ou seja, a gente pode fazer uma aplicação de, no máximo, tantos por cento no segmento de renda fixa, tantos por cento de renda variável e os demais investimentos. Isso é importante ele estar bem ciente. Além disso, a gente vem buscando também sempre aprimorar esse documento. Recentemente, a gente está participando de um selo, né, de governança e investimento e, por isso, a gente aperfeiçoou nossa política. O que a gente quer dizer com isso? A gente colocou mais itens, né, que reflitam e falem mais sobre os nossos processos. Como que a gente faz determinadas seleções, quais são os limites mais detalhados de cada tipo de investimento. Então, a política de investimento da Fundação Braslight, ela vem cada vez mais sendo mais modernizada e mais específica no que tange as nossas regras, né? Isso é importante destacar. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, Guilherme, não é só mais um documento que a gente tem. É algo que ajuda a gente, né, na questão dos investimentos, a se programar. É uma coisa mais ou menos assim, não é isso? Com certeza, Marquinhos. Ele pode parecer um pouco difícil, burocrático no início, mas é muito importante, né, para a gente que faz a gestão dos investimentos, porque ali determina tudo que a gente pode ou não pode fazer. Por isso é um documento que é feito com muito cuidado, estudo, aprovado na última instância, mas ele é feito também para o participante, porque o participante tem ali a ciência de toda a regra do jogo, né? Aonde a gente pode ou não pode chegar, pode ou não pode ir, o que tem a ver risco, o que tem a ver possibilidade, o que a gente é impedido ou não. Então, assim, é um documento que resume bem a nossa atividade. Ele pode parecer chato de início, mas eu recomendo bastante que todos os participantes leiam para ter ciência de como que o nosso trabalho aqui é feito com diligência, com ética, com seriedade. E lembra que a gente já falou em outro episódio sobre o Relatório Anual de Informações, o RAI? O que a gente encontra a política de investimento nele, como é que ele está sendo aplicado? Ali, Marquinhos, a política de investimento está muito presente. Pode não parecer, mas ela está bem ali explícita. Por quê? O RAI, de fato, foi o que aconteceu, né, na gestão durante um ano, né, passado, né, que a gente sempre divulga no ano posterior. E aí, ali está definida, né, e aplicada todas as regras estabelecidas na política de investimento. Ou seja, no próximo RAI, né, não desse ano que a gente vai divulgar do ano de 2022, mas do de 2023, que vai acontecer ainda, ele vai refletir toda essa política de investimento aprovada agora. Então, a política de investimento é um documento tão importante, né, tão fundamental, que ela talvez não salte os olhos dos participantes, mas ela que norteia tudo que a gente faz dentro de casa. Inclusive, pessoal, no RAI, que é o nosso relatório anual de informações, lá tem um resuminho da política de investimento. O RAI é muito mais simples, muito mais direto, uma forma de comunicação muito mais fluida para o participante. E aí, se ele quiser, ele pode primeiro ler o RAI e depois se aprofundar na política de investimentos que estão divulgadas no nosso site. Muito obrigado, Guilherme. Foi muito bom entender política de investimento, essas informações. Não são só documentos, né, que a gente tem que acompanhar e estar sempre antenado sobre eles. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço estar sempre aqui no podcast com vocês e sempre disponível e ansioso para os novos temas. Que 2023 seja um ano bem melhor, né, em resultados, em projetos. Abraço, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pelo Anchor, Spotify ou YouTube. Até o próximo ClarearCast. ClarearCast, uma produção Braslight em rede.